Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Câmara e Senado criam comissão mista para agilizar a reforma tributária. O presidente Rodrigo Maia diz que texto pode ser votado no primeiro semestre do ano que vem. Comissão de Segurança discute a segurança dos aplicativos de transporte. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro. Nesse momento aqui em Brasília são 9h06 e o Câmara hoje já está no ar. Os presidentes da Câmara e do Senado anunciaram nesta quarta-feira a criação de uma comissão mista para apresentar uma proposta comum para a reforma tributária. Em encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, os presidentes da Câmara e do Senado selaram um acordo para trabalhar um texto de consenso entre o Legislativo e o Executivo para a reforma tributária. Acompanhados por deputados e senadores que fazem parte das comissões especiais que discutem o assunto nas duas casas, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre anunciaram a criação de uma comissão mista para unificar as propostas. Não adiantava termos uma proposta na Câmara, termos uma proposta no Senado, sem ter a participação efetiva do governo. O governo federal, representado pelo ministro Paulo Guedes, tem para sugerir ao Parlamento brasileiro as suas propostas em relação a essa nova reforma tributária do Brasil, a essa reforma que é aguardada há décadas pelos brasileiros. Formada por 15 deputados e 15 senadores, a comissão, que irá funcionar durante o recesso, terá 90 dias para apresentar um texto comum. A reorganização do sistema tributário, começando pelo bem de serviço, que é o texto que está nas duas casas, eu acho que é muito importante. A proposta do presidente Davi vem em boa hora para que a gente possa, com essa comissão de sistematização, organizar um texto comum para que, aprovado na Câmara, ele chegue no Senado, né, de forma harmônica. A comissão mista será instalada nesta quinta-feira e a expectativa é que a reforma tributária possa ser promulgada ainda no primeiro semestre. Possamos apresentar a partir do ano que vem, a partir do primeiro semestre do ano que vem, uma proposta conciliatória. Conciliatória, essa é a palavra, a conciliação da Câmara, do Senado e do Poder Executivo para entregarmos para a sociedade brasileira um texto que possa, de fato, fazer com que os empreendedores brasileiros e a população brasileira possa se ver contemplada em uma reforma que vai melhorar a vida das pessoas. É importante a criação dessa comissão que vai sistematizar o trabalho da Câmara e do Senado, para que a gente possa, logo depois do Carnaval, ter um texto pronto para que ele possa ser votado na Câmara, no Senado e aprovado e para promulgação. É importante que a gente possa ter, ainda no primeiro semestre, um novo sistema tributário. São cada dia mais frequentes as notícias de crimes cometidos contra motoristas de aplicativo de transporte individual de passageiros. Tanto que a Comissão de Segurança Pública realizou uma audiência pública para debater a segurança dos aplicativos de transporte. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado promoveu uma audiência pública para examinar a questão da segurança dos aplicativos de transporte. Com frequência, surgem notícias de assaltos e mesmo latrocínios, o roubo seguido de morte, praticados contra os motoristas de aplicativos. A partir daí, todos os envolvidos buscam soluções para o problema. Então a gente precisa entender o que é possível ser feito, porque quando você busca a Secretaria de Segurança Pública e entra nesse debate, eles falam que os aplicativos precisam de fato oferecer uma comunicação mais próxima com a Secretaria de Segurança Pública de todos os estados. E aí a gente convocou sim as empresas de aplicativos e o setor para que a gente possa iniciar essa discussão, porque se for necessário legislar, legislaremos. Se for preciso pressionar o executivo, isso tem que ser feito. Os aplicativos eles têm que ter uma ferramenta para diminuir essas solicitações de terceiro. Não vai diminuir, que vai melhorar a segurança tanto do motorista como do usuário. Também pedimos câmera nos carros, que essa filmagem fica aí na central de segurança pública lá de dados, de banco de dados, se caso necessário precisar usar. Uma questão que divide os motoristas e os controladores dos aplicativos é a questão da possibilidade de recusa de passageiros, fato que pode gerar punições aos motoristas. No entanto, esse problema também já está sendo tratado.
Hoje, na verdade, a 99 já tem uma política que prevê que o motorista possa recusar um determinado número de corridas ao longo do dia, e se esse motorista estiver numa área de risco, né, e isso é identificado no aplicativo e apontado no aplicativo, aí não há qualquer tipo de restrição ou limitação ao número de cancelamentos que ele pode fazer. Segurança é uma prioridade para a Uber, né? Então ela trouxe uma série de ferramentas que a empresa já possui e uma série de ferramentas que a empresa vem desenvolvendo para trazer cada vez mais segurança para os motoristas e para os usuários. Bom, vamos continuar falando de transporte de passageiros. Muitos taxistas de diversas cidadezinhas do Brasil participaram da audiência pública da Comissão de Viação e Transportes, que discutiu o projeto em tramitação aqui na Câmara, que endurece as regras contra o chamado transporte não licenciado. Diferentemente do transporte clandestino ou pirata, eles têm autorização das prefeituras para rodar como táxis, mas não há regras que não permitem que os taxistas não licenciados façam o transporte entre municípios. Representantes de taxistas de várias cidades pequenas do interior do Brasil vieram debater o projeto de lei que endureceu as regras contra o chamado transporte não licenciado. A expressão não licenciado ou alternativo é usada para diferenciar do transporte clandestino, porque eles têm autorização das prefeituras para funcionar como táxi. Mas as regras estaduais e federais não permitem que eles façam transporte entre municípios diferentes. Você não pode ter transporte clandestino. Mas e o transporte alternativo, que está aí todo dia nas cidades do interior de Minas, levando um estudante para uma universidade, levando um paciente para um atendimento médico, levando um cidadão, às vezes saindo de uma cidade onde nem linha de ônibus tem. Existe isso, tem cidades que nem linha de ônibus tem e você precisa de uma alternativa para o cidadão ir e vir. A situação piorou para os taxistas de pequenas cidades com a nova lei que aumentou a punição de grave para gravíssima, com multa de R$ 293 e remoção do veículo. As autoridades nos impedem essa profissão. Segundo as autoridades, nós não temos nada de garantia para exercer essa profissão. Por que eles falam isso? O taxista não pode exercer a sua profissão intermunicipal. O deputado Paulo Guedes também é a favor da regulamentação do transporte de táxi entre pequenas cidades. Mas, de imediato, ele quer a aprovação de um projeto de sua autoria, que revoga a lei e volta a punição de gravíssima para grave. Quem mora numa pequena cidade de 5, 10, 15 mil habitantes, ninguém pega um táxi para rodar dentro dessa cidade. O táxi na pequena cidade, ele só serve para ir para outra cidade. Então, quando sancionaram a lei, não observaram isso e deixaram aí milhões de pessoas de pequenas cidades que precisam ir na cidade polo, para ir numa agência bancária, sacar o seu salário, para ir numa agência do INSS, para ir num hospital, enfim, essas pessoas estão privadas do direito de ir e vir, que é garantido pela nossa Constituição. O representante do Denatran diz que cabe ao parlamento decidir, mas se houver a mudança, ele recomenda que o texto da lei pelo menos separe as punições para as infrações por transporte não licenciado e por excesso de lotação, que hoje são as mesmas. Se o Congresso entender oportuno voltar a gravidade para a natureza média, para o transporte remunerado não autorizado, é oportuno que ao menos a lotação excedente permaneça mais gravosa do que essa eventual alteração para a média no transporte remunerado não autorizado. A elaboração de um novo Código Brasileiro de Energia Elétrica foi debatida em audiência pública da Comissão Especial, criada para discutir o tema. Atualmente, a regulação do setor elétrico está dispersa em várias normas do Executivo. Os distribuidores de energia elétrica cobram a simplificação das regras que estão em vigor. A comissão especial que elabora uma proposta de um Código Brasileiro de Energia Elétrica realizou audiência pública para debater o aperfeiçoamento da legislação para que ela possa se adaptar aos desafios do futuro. O futuro do setor está diretamente ligado às redes elétricas inteligentes, marcadas por telemedição do consumo e o uso intensivo de novas tecnologias nas relações com os usuários. Nós não podemos mais ser o país que somos os últimos a implantarmos tecnologias que trouxeram benefício para outras nações. Podemos aprender com essas tecnologias. Vocês estão falando aí da internet das coisas, já existe a internet da energia elétrica. Já existem relógios que fazem a menção do consumo e você, através do seu celular, você consegue analisar
analisar se você está consumindo muito ou pouco. A questão da portabilidade da sua energia é extremamente importante. Se eu tenho uma empresa que está me fornecendo energia cara, eu tenho que ter o direito de partir para uma empresa que tem alternativa mais barata. A regulação do setor elétrico está dispersa em várias normas do Executivo, sem força de lei. Os distribuidores de energia elétrica cobram a simplificação das regras atuais para que se possa garantir a modernização tarifária, a atração de novos investimentos e a sustentabilidade econômica. É a gente ter através do código ou através de uma simplificação da regulação, ter elementos que proporcionem a condição da gente atender quem já está conectado, né? Atender a quem quer se conectar na modalidade atual, que chama a universalização do atendimento, para que a gente possa adotar as tecnologias novas que estão disponíveis para a gente melhorar ainda mais a qualidade do fornecimento e até reduzir custos para os clientes finais, que esse é um grande objetivo. A energia elétrica está na raiz do desenvolvimento de qualquer nação. No Brasil, é um setor estratégico que movimenta mais de 100 bilhões de reais por ano. Não é possível que um setor tão importante, tão estratégico como esse, tenha que conviver com uma regulamentação que não seja a base de lei. Esse é o sentido principal do Código Brasileiro de Energia Elétrica. Ele tem que trazer clareza para o setor, porque hoje é um conjunto imenso de normas confusas que ninguém entende. Tem que trazer clareza, estabilidade e segurança jurídica. É isso que o setor precisa. Tendo segurança jurídica, clareza e estabilidade, nós vamos fomentar mais investimentos, nós vamos ter mais produção de energia e possibilitar a diminuição do preço ao final para o consumidor, que é isso que todos nós queremos. Energia boa e barata, estabilidade para o setor, tranquilidade para o investidor. Bom, os números do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostram queda do Brasil. O país caiu no ranking mundial de educação em matemática e ciências e ficou estagnado em leitura. No PISA 2018, o país teve, de novo, um dos 10 piores desempenhos do mundo em matemática. Ao mesmo tempo que esses números eram detalhados, a Comissão de Educação da Câmara debatia a educação e a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Na audiência pública, especialistas revelaram um retrato preocupante da realidade escolar de crianças e jovens no país. Brasil 2019. 2.800.000 crianças e adolescentes estão fora da escola no país, de acordo com informações do Unicef. Isso dá 20% das crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que têm o direito à educação negado. O Unicef comemora esse ano os 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança. O desafio do acesso à educação, apesar de todos os avanços que tivemos nos últimos 30 anos, ele não foi superado. 53% das crianças e adolescentes que estão fora da escola, de acordo com a PNAD, são de famílias com renda domiciliar per capita inferior a meio salário mínimo. E dos que frequentam as aulas, quase 14% dos alunos entre 4 e 17 anos não aprendem, são analfabetos funcionais ou estão em atraso escolar. No ano de 2018, mais de 2.600.000 crianças e adolescentes foram reprovados. E a gente tem usado a reprovação como uma estratégia de aprendizagem. Ela não é eficaz nesse sentido de nem manter a criança ou adolescente na escola e nem fazê-lo aprender. Além de não funcionar, o sistema de reprovação adotado no Brasil é caro. Somou 16 bilhões de reais em 2018, de acordo com o censo escolar. A minha fala tem uma articulação e uma complementação com a fala do Ítalo. A cultura da reprovação, que tem se mostrado que não é efetiva para garantir o direito da aprendizagem, traz um custo altíssimo de recursos que poderiam estar sendo usados de outra forma e causa a evasão e o abandono. A única pauta que consegue equilibrar esse jogo é a pauta do Fundeb. Em primeiro lugar, é preciso tornar o Fundeb permanente. Em segundo lugar, o Fundeb precisa ter 40% de complementação da União. Isso é pouco, mas é o que é possível hoje no debate. Em terceiro lugar, o sistema de distribuição de recursos tem que ser híbrido. O deputado Idilvan Alencar apresentou na audiência pública da Comissão de Educação um projeto que cria uma espécie de poupança estudantil. Que é voltado para alunos do Bolsa Família
né, com depósitos mensais, para retirar na conclusão, e com certeza ele é bem mais barato do que os 16 bilhões de reprovação que você colocou aqui, que é o preço. E ainda sobre educação, a ideia de deixar militares das Forças Armadas ou policiais responsáveis por administrar as escolas públicas é apresentada pelo governo federal como resposta para melhorar o desempenho dos alunos e diminuir a violência no ambiente escolar. A Comissão de Educação, em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública, promoveu um debate sobre a militarização das escolas. No início de setembro, o governo federal lançou um programa para estimular a criação de escolas cívico-militares em estados e municípios. Pela ideia, até 2023, 216 escolas cívico-militares seriam feitas no país. Atualmente, o Brasil já tem colégios desse tipo em 23 unidades da federação. No Distrito Federal, que aderiu ao projeto no início deste ano, há 4. Aqui no Distrito Federal, as escolas militarizadas, a gente já tem relatos lá na comissão de que alguns alunos considerados problemas, aqueles fracassos escolares que a escola costuma construir, eles já estão sendo orientados a trocarem de escola porque não se adaptam, então é o famoso pede para sair, né? Essa ideia de que a militarização vai melhorar o ensino é uma mentira, uma falácia que é vendida, que é uma como promessa aos pais de jovens, crianças e jovens que têm na escola a esperança de uma melhoria nas condições de vida. Gabriela acredita ainda que outros fatores externos ao ambiente do colégio também contribuem para o desempenho dos alunos, como o nível de escolarização dos pais. A escolaridade da mãe é o fator preponderante no desempenho dos alunos, a escolaridade da mãe, porque elas fazem uma parceria muito importante com a escola na questão do ensino, do conteúdo mesmo das matérias. A professora de Socioeducação da Rede Pública do DF, Natália Souza Duarte, concorda. Ela lembra de um estudo americano dos anos 60 que corrobora com a ideia de que a construção do saber do aluno sofre influência de fatores externos ao ambiente da escola. O relatório Coleman, que é dos anos 60, nos Estados Unidos, Coleman diz que o fator que mais influencia o desempenho de um estudante não está dentro da escola, está fora, é a família. Então, não tem como você achar que botando polícia na escola você vai, enfim, melhorar a qualidade da educação. A deputada professora Rosa Neide, autora do requerimento para a realização da audiência pública, lembrou que os colégios militares já existem há anos no Brasil com outros princípios educacionais. O que a deputada questiona é a ideia de se importar esse modelo militarizado para as escolas da rede pública de ensino. Para ela, é necessário conversar mais com a sociedade. Precisamos debater mais. A sociedade precisa se apropriar. Qual é o papel do professor e qual é o papel da polícia? A gente quer uma polícia na rua, exatamente fazendo a segurança pública. Nós precisamos muito da polícia. Agora, a escola tem seus professores, seus gestores, com a política diferenciada e que precisa ser respeitada. Um seminário promovido pela Câmara discutiu a situação de um dos biomas mais bem preservados do país, o Pantanal. Cerca de 80% da sua área úmida é conservada, mas no entorno, na parte seca, o agronegócio cresce a cada ano e está afetando vários rios da região. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promoveu o seminário sobre o Pantanal. O bioma tem 250 mil quilômetros quadrados e está localizado entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É a maior área úmida continental do planeta e berço de uma rica biodiversidade. Na reunião, o representante da ONG WWF Brasil disse que a maior preocupação hoje é em relação à integridade das nascentes dos rios e a dinâmica de uso do solo. É um bioma muito pressionado, né? Se você for considerar as cabeceiras de onde vem a água que alimenta o Pantanal, mais da metade das áreas de cabeceira já foram convertidas para áreas de produção. E essa conversão, ela está impactando sim os recursos hídricos dessa região. Segundo o diretor da ONG SOS Pantanal, o agronegócio está causando um desequilíbrio ambiental forte no entorno da região. Hoje, o Pantanal é uma das áreas mais bem preservadas do país, mas está sob ameaça. Na verdade, há uma falta de planejamento.
as pessoas não entendem a capacidade de suportar determinada atividade econômica em determinado local. E essa falta de planejamento nos preocupa e, com certeza, a pressão econômica, principalmente do agronegócio, que é o ambiente que está exposto ali, que é a área rural, é muito grande e isso, de alguma forma, prejudica bastante o Pantanal. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, diz que desde 2011 a Câmara discute projetos que visam a conservação e o uso sustentável do Pantanal, mas nenhum foi aprovado até agora. Nós temos no Pantanal duas situações. A gente tem a planície inundável, que é a área que inunda todo ano, que essa tem 83% ainda protegido, ainda bem conservado. Mas a gente tem todo o entorno, que é a bacia do Alto Paraguai, que está muito degradado. Nós temos aí um índice de antropização de mais de 50%. Nós temos algumas bacias totalmente destruídas, como a bacia do Taquari. Nós temos problemas com o cultivo agrícola intensivo nas cabeceiras dos principais rios do Pantanal. Então esse debate vem para enriquecer toda essa discussão. E essa edição fica por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro. São 9 horas e 25 minutos pelo horário aqui de Brasília. Um ótimo dia para você. Tchau.